Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ligação que, olha, é bem inesperada. O que o petróleo, aquela commodity super tradicional da era industrial, tem a ver com o universo digital super volátil das criptomoedas? Pode parecer que nada, né? Mas a resposta, pode apostar, talvez mude o jeito que se olha para esses dois mercados. É que se a gente parar para pensar, eles são o oposto um do outro. De um lado, o petróleo, físico, palpável, centralizado, a base da indústria como a gente conhece. Do outro, o mundo cripto, totalmente digital, descentralizado, a pura vanguarda da tecnologia. Parece que um é de Marte e o outro é de Vênus, não é mesmo? Completamente diferentes. E aí é que fica a grande dúvida, a pergunta que não quer calar. Se eles são tão diferentes assim, na sua essência, como é que a movimentação em um desses mercados consegue, de alguma forma, respingar no outro? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Para a gente desvendar essa conexão, o primeiro passo é olhar com calma para um lado dessa história, o petróleo. Porque, olha, ele não é só mais uma commodity, não. O preço dele, se tem muito ou pouco disponível, isso gera um efeito dominó gigante, que se espalha por toda a economia global. É que o petróleo é o que se chama de uma commodity essencial. Pensa só, ele está no custo do transporte que leva as coisas até a sua casa, na fabricação do plástico, nos fertilizantes que ajudam a produzir comida. Gente, ele está em basicamente tudo. A influência dele vai muito, mas muito além do preço que a gente vê na bomba de gasolina. Chega a mexer com a política econômica de países inteiros. E aí, quando o preço do petróleo resolve dançar, sabe? Uma hora tá lá em cima, outra lá embaixo, seja por uma crise do outro lado do mundo ou por uma mudança na demanda, o dominó começa a cair. Os mercados globais sentem o impacto na hora. A confiança de quem investe, despenca. E a inflação pode disparar. O resultado é um clima de incerteza geral. Tá, mas e aí? Como é que essa instabilidade toda, que começou lá no petróleo, que é um negócio físico, consegue chegar no universo digital das criptomoedas? A ligação não é óbvia, não é uma linha reta. Ela acontece por três caminhos, três pontes que conectam esses dois mundos. E que pontes são essas? Bom, a gente está falando primeiro do apetite para risco de quem investe. Segundo, dos custos para minerar criptomoedas. E terceiro, do impacto que tudo isso tem nas economias emergentes. Vamos analisar cada um desses pontos. Vamos começar pela primeira conexão, que é essa do apetite por risco. Essa ponte aqui não é bem sobre números ou economia. É mais sobre psicologia, sobre o humor do mercado. Tudo gira em torno do quanto as pessoas que investem estão dispostas a arriscar o seu dinheiro. Olha só que interessante o que a gente vê aqui. É um padrão bem claro. Quando o bicho pega, quando o mercado está instável, e muitas vezes por causa do petróleo, o pessoal corre para se proteger. O dinheiro vai para os chamados portos seguros, como ouro ou títulos do governo. E os ativos de alto risco, como as criptos, ficam meio de lado, perdem a graça. Agora, quando a tempestade passa e as coisas se acalmam, aí o jogo vira. O interesse por esses investimentos alternativos com maior potencial de retorno volta com tudo. Beleza, essa foi a parte psicológica. Agora vamos para a segunda conexão, que é bem mais pé no chão, bem mais prática. Tem a ver diretamente com os custos para fazer a rede cripto funcionar, a mineração. Para quem talvez não lembre os detalhes, minerar criptomoedas como o Bitcoin é um processo que gasta muita, mas muita energia. É como se fossem vários computadores superpotentes ligados o tempo todo. E claro, essa energia toda custa dinheiro. Esse custo é uma das maiores despesas de quem minera, que são, na prática, a espinha dorsal que mantém a rede segura e funcionando. E aqui a gente vê a relação bem direitinho. O custo da energia, em grande parte do mundo, ainda está muito ligado ao preço do petróleo. A lógica é simples. Se o petróleo sobe, a energia fica mais cara. Se a energia fica mais cara, o custo para minerar também sobe. E o que acontece? O lucro de quem minera, diminui. E isso é sério, viu? Porque se a coisa apertar muito, a mineração pode deixar de ser um bom negócio para muita gente. E isso pode até bagunçar a segurança e o funcionamento da rede toda. Ok, já vimos o humor do mercado e o custo da mineração. A nossa terceira e última ponte tem um foco mais geográfico, mais humano. Vamos falar sobre as economias emergentes. Aqui, a gente tem uma combinação bem curiosa. Pensa só, muitos países emergentes dependem demais da grana que vem da exportação de petróleo. E, ao mesmo tempo, são lugares onde a população adotou as criptomoedas com força. Então, o que acontece? Quando o preço do petróleo fica maluco, a economia desses países e a moeda deles sofrem um baque. E isso afeta direto o bolso das pessoas, a capacidade delas de investir e de negociar cripto. Ou seja, tá aí uma ponte super concreta entre o barril de petróleo e a carteira digital.
Beleza. Então, depois de passar por esses 3 canais, o que a gente tira disso tudo? Por que essa conexão, mesmo não sendo tão óbvia, é tão importante da gente entender? Qual é a imagem completa aqui? Olha, tem uma citação da nossa fonte de pesquisa que resume isso de forma perfeita. Ela diz que a conexão é mediada, ou seja, não é uma causa e efeito direta, do tipo A leva a B. É mais como uma teia. O humor do mercado, o preço da energia, a situação econômica de certos países são todos fios que, juntos, acabam conectando esses dois mundos. E isso nos leva à grande lição de hoje. Aquela ideia de que existe um ativo que vive numa bolha totalmente isolado do resto do sistema financeiro, na prática, isso não existe. Mesmo um ativo que foi criado para ser descentralizado, como as criptomoedas, acaba sentindo os efeitos das grandes ondas que movimentam a economia do mundo todo. E isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha, né? Num mundo tão conectado como o nosso, onde um problema num canto do planeta causa um tremor no outro, será que existe algum ativo que seja realmente uma ilha, totalmente imune a tudo isso? É uma boa pergunta para se pensar. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.